podem assentar-se. Eu quero liberar as crianças. As crianças estão liberadas para o estudo bíblico, para a escola bíblica deles lá atrás. Se você não conhece as nossas instalações, você tem toda a liberdade de ir lá no fundo e ver como que funciona, tá bom? É importante que você saiba onde está lá o seu filho, a criança que você trouxe. Sempre gosto de lembrar que a gente tem o nosso estudo bíblico para as crianças todos os domingos, tanto no culto da noite quanto no culto da manhã. Temos escola bíblica para os adolescentes todos os domingos pela manhã, exceto o domingo da ceia, e o segundo e o quarto domingo pela manhã também há o estudo bíblico dos jovens, tá bom? Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10, vou pedir para que você abra a sua Bíblia nesse texto. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, versículos 9 e versículo 10. Eu quero orar mais uma vez. Vamos pedir para que o Senhor Deus fale conosco. Pai querido, Pai amado, estamos diante do Senhor, e o Senhor tem falado conosco de formas muito especiais nessa noite. O Senhor sempre fala conosco quando estamos reunidos em nome de Jesus. Pai, continua falando agora pela ministração, pela pregação da Tua palavra, das Escrituras do Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a Tua verdade, e que a Tua palavra, Senhor, encontre uma boa terra no nosso coração, a fim de que ela encontre um lugar apropriado, um lugar espiritualmente apropriado para criar raízes profundas, e assim o Senhor venha operar toda a transformação que o Senhor deseja em nossas vidas. Pai, que a Tua palavra fale com o cansado, com o abatido, que o Senhor ouça a oração, o clamor daquele que entrou aqui, clamando por ajuda e socorro, que o Senhor, meu Deus, fale ao nosso coração, e que a Tua palavra nos traga instrução, consolação, exortação, edificação. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e os que assim creem e desejam, digam amém. Você já teve alguma experiência, eu tenho certeza que sim, de você ter planejado algo na tua vida, seja num dia, seja num mês, seja num ano, e você orou por aquilo que você desejou, você orou por aquilo que você planejou, você colocou diante de Deus aquilo que você colocou na tua agenda, que você fez um plano, você colocou numa planilha, você escreveu, você sonhou, você escreveu uma cartinha para Deus, e você colocou aquilo diante do Senhor, e acontece que passado um tempo, você até conseguiu aquilo que você pediu para Deus, mas não foi do jeito que você pensou e que você pediu para Deus, do jeito que você queria. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com a maioria de nós que estamos aqui. De Deus atender a nossa oração e Deus fazer a gente chegar ali onde nós queríamos, mas muitas vezes, quando Deus ele responde, o trajeto entre aquele nosso pedido até o atingimento daquele sonho, daquela realização, daquele acontecimento, esse trajeto foi diferente daquele que nós imaginávamos que seria, ou diferente daquilo que nós pedimos para o Senhor, ou diferente daquilo que nós desejamos, daquilo que nós colocamos no nosso coração. Paulo, nessa carta aos Romanos, ele escreve com muitos propósitos, e um deles, vou pedir para o Zilton abaixar um pouquinho o volume aqui do meu retorno aqui no altar, por favor, Zilton. Onde você está, Zilton? Cadê você? Deve estar, daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta aí. Então assim, gente, por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta com muitos propósitos. O principal deles era preparar aquela igreja, preparar a igreja da capital do império, para recebê-lo ali naquele lugar. Porque Paulo, ele tinha o desejo no coração de conhecer aquela igreja,
de estar na capital do império. Paulo não havia estado ali ainda. Paulo conhecia pessoalmente alguns irmãos daquela comunidade cristã, mas Paulo nunca havia estado naquela igreja. Paulo nunca havia estado em Roma. Então ele escreve essa carta para preparar aquela comunidade cristã da capital do império. O Império Romano estava no seu auge naqueles dias. O Império Romano que teve muitos séculos, mas no primeiro século da era cristã, o Império Romano estava no seu auge, no seu maior poderio bélico, militar, administrativo, e Paulo queria conhecer aquela igreja de Roma, para que também aquela igreja de Roma encaminhasse ele para ele pregar até a Espanha. Então ali seria uma rota de passagem. Então Paulo, não somente ele queria conhecer aquela igreja, pregar naquela igreja, contribuir com aquela igreja, mas Paulo também queria que aquela igreja encaminhasse ele para a pregação do evangelho ali na parte ocidental da Europa. Então, olha o que ele escreve aqui em Romanos 1, 9 e 10. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Eu quero chamar a sua atenção e quero dar ênfase às últimas palavras de Paulo que nós lemos no versículo 10. Olha o que ele diz: e peço a Deus. Veja, ele está dizendo para aqueles irmãos que ele está orando a respeito de algo, que ele está pedindo algo para o Senhor, que se for da vontade do Senhor, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Qual era o tempo do coração de Paulo? O tempo do coração de Paulo é que ele pudesse estar com aqueles irmãos romanos o mais rápido possível. Por isso que ele diz que ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Paulo, ele tinha o desejo, a vontade, o plano de o mais rápido possível visitar aqueles irmãos, estar na capital do império. E não há nada de errado com isso, porque de fato você precisa fazer um planejamento da sua vida. Um planejamento, você tem que saber quando você acorda, o que você vai fazer naquele dia. A não ser que você esteja de férias, né? Que você acorda e você não sabe o que você vai fazer. E tem gente que está de férias e está pensando no trabalho, aí o cara fica maluco, né? Mas quando você acorda, você já sabe o que você vai fazer, ou pelo menos deveria saber. O que você vai fazer no horário da manhã, no horário do almoço, no horário da tarde, à noite? O que você vai fazer? O que você planeja para aquele dia? Qual é o teu planejamento para a semana, para aquele mês, para essa metade do ano que falta? Como que você quer chegar lá em dezembro? O que você está pensando para 2023? É verdade, irmãos, que é até um pouco complicado fazer um planejamento a longo prazo, porque a gente não tem o controle de tudo, e não sabemos todas as coisas, mas é muito importante que você estabeleça planos na sua vida, que você faça um planejamento nas áreas mais importantes da sua vida, e mais importante do que fazer planos e ter um planejamento, é você colocar isso diante de Deus, porque Ele é o Senhor da tua vida. Provérbios diz que nós fazemos planos, mas Deus é o que dá a última resposta. Então, não há nada de errado em você fazer planos, mas você tem que estar preparado quando você faz um plano, para que Deus coloque o plano dele dentro do teu plano. Quando você faz a tua agenda, e eu sou um cara que funciona só com agenda, bloco de anotação, post-it, virtual, escrevo tudo, eu faço lista de tarefas. Se eu não fizer isso, eu não funciono, eu paraliso. Mas eu estou consciente que Deus é o Senhor da minha agenda, que Deus é o Senhor das minhas anotações, Deus é o Senhor da minha programação. Então, quando você faz um planejamento, quando você quer empreender algo, quando você quer realizar algo na tua vida, você deve primeiro pensar o seguinte: isso que eu estou querendo fazer, isso que eu estou desejando, isso que eu quero empreender, isso que eu quero na minha vida, isso que eu quero para mim, está alinhado com a vontade de Deus? Está alinhado com a vontade do Senhor? Está alinhado com os princípios do Senhor? Isso que eu estou querendo para a minha vida, algo que a palavra de Deus desabone? Se não há nada que a palavra de Deus desabone, não há nada que Deus condene, então coloque diante do Senhor e comece a trabalhar em favor daquilo. Mas esteja preparado para que Deus,
eventualmente, coloque os planos dele dentro dos seus planos. Que Deus coloque a agenda dele dentro da tua agenda. Que Deus coloque o planejamento dele dentro do seu planejamento. Você está preparado para isso? Paulo, ele tinha um plano, visitar a igreja de Roma. E ele disse que eu estou pedindo para Deus que, se for da vontade dele, que ele faça com que agora. Qual era o lugar que Paulo queria estar? Qual era o lugar? O lugar era Roma. Qual era o tempo de Paulo? O mais rápido possível. E tudo bem, não há problema nenhum quanto a isso. Certo? Agora, quando a gente investiga os passos de Paulo, a gente vai ver que Deus de fato respondeu aquela oração. Deus respondeu aquela oração, mas não foi do jeito que Paulo planejou, do jeito que ele imaginou, no tempo que ele quis. Sabe depois de quanto tempo que Paulo chegou em Roma, gente? Paulo chegou em Roma depois de 4 anos. Então não foi agora, como ele queria, agora. Foi depois de 4 anos que Paulo chegou lá naquela cidade. Deus, ele fez diferente, por quê? Porque Deus, ele tinha propósitos maiores, Deus tinha propósitos melhores, que Paulo desconhecia. Então, quando você coloca um plano diante de Deus, você ora por aquilo, você fala, isso é bom, isso vai abençoar minha vida, minha família, o meu ministério, isso vai ser maravilhoso. E aí Deus olha a tua oração, Deus olha o teu coração, e Deus pode falar o seguinte, porque Ele é Senhor, Deus pode falar assim, gostei desse plano aí. Deus pode concordar com você e falar, gostei disso aí, mas eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo maior, eu vou fazer algo melhor, e você tem que estar preparado para isso, ainda que você não entenda. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, quando pedimos algo para Deus em oração, a gente está com o coração disposto e preparado para que o nosso Deus responda a nossa oração, mas de acordo com os propósitos dEle. Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Vamos ver o que aconteceu com Paulo, gente? Vamos ver? Primeiro, a resposta de Deus veio, mas depois de 4 anos, como eu já falei. Durante aquele tempo, Paulo ficou aprisionado. Quando ele chegou em Roma, ele chegou aprisionado pelos romanos. Além de tudo, né? Ele chegou aprisionado. É aquele aprisionamento que você vê lá em Atos capítulo 28. Paulo está preso por causa da pregação do Evangelho. Paulo não somente vai só depois de 4 anos, mas quando ele vai sob algemas. Ele vai aprisionado, ele fica dentro de uma casa, sob uma escolta de soldados romanos. E ali Paulo, então, é um prisioneiro do império, na cidade de Roma. É um prisioneiro do imperador, por causa da pregação do Evangelho. Este aprisionamento de Paulo, em Atos 28, ele vai ser solto depois. Né? Depois ele é solto, por aquilo que a Bíblia nos mostra, os passos de Paulo. E aí nós temos um segundo aprisionamento do apóstolo, que é aquele que quando ele está escrevendo para Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, bem provavelmente é a última carta que nós temos do apóstolo no Novo Testamento. Daquele aprisionamento, Paulo, ele sai daquele aprisionamento para morrer como mártir do cristianismo, quando ele é decapitado por causa de Jesus. Mas esse aprisionamento em Roma, ele ainda vai ser solto desse aprisionamento. Mas o fato é que ele fica preso ali por algum tempo. Segundo, quando Paulo escreveu aquela carta aos irmãos de Roma, essa carta que você leu, essas palavras que você leu aí no capítulo 1, Paulo era um homem livre na cidade de Corinto, ele estava hospedado na casa de um irmão chamado Gaio, e ali como um homem livre ele está escrevendo, quem sabe numa varanda, acabou de tomar um café, está tranquilão, escrevendo lá para os irmãos de Roma, olha, quero visitá-los, estou orando para que Deus abra as portas, eu quero que vocês preparem aí a minha ida para a Espanha, quero conhecer vocês, quero contribuir com vocês. Ele é um homem livre, quando ele escreve essa carta aos romanos. Mas, quando ele foi para Roma, ele foi como um prisioneiro, e não como um homem que podia ir para onde ele quisesse. Ele alugou uma casa, isso foi permitido a ele,
mas ele não tinha liberdade, como você teve hoje de acordar, decidir se ia para o culto da manhã, se ia para a feira, se ia ficar dormindo até mais tarde, aí você disse, não, vou no culto da noite. Liberdade de ir e vir. Paulo não tinha isso, ele chegou em Roma como um homem prisioneiro. E terceiro, durante os aproximadamente 4 anos do seu aprisionamento, Paulo se tornou mais um escritor do que um pregador. Você sabe que Paulo era um homem apaixonado pela pregação. Paulo era um homem apaixonado pelo ensino da palavra de Deus. Você conhece aquela história de Atos, que Paulo está pregando a palavra de Deus à noite, aí o culto vara a madrugada, e Paulo ali está pregando, falando sem parar das coisas do Senhor, e tem um rapaz, devia ser um sobrado onde ele estava pregando, e tinha um rapaz numa janela, ouvindo Paulo pregar, o rapaz pegou no sono, caiu, morreu. Aí o Paulo foi lá, orou pelo menino, pelo rapaz, o rapaz ressuscitou. Aí depois que o pessoal acalmou o coração, a adrenalina baixou, vamos voltar para o culto, irmãos. Aí Paulo continuou pregando até amanhã. O homem gostava de pregar. Em uma das suas cartas ele disse, olha, eu preguei todo o conselho de Deus para vocês, indo de casa em casa. Paulo gostava de pregar e ele gostava de ensinar, porque pregar e ensinar são coisas diferentes. E nem todo pregador consegue ensinar, e nem todo mestre consegue pregar. E poucos conseguem pregar e ensinar ao mesmo tempo. Paulo, ele era um mestre, ele era um pregador, ele era um profeta, ele era um apóstolo, ele era um evangelista. Encontramos no ministério de Paulo os sinais do ministério apostólico. Porque quem diz que é apóstolo tem que demonstrar os sinais do apostolado. Não basta alguém vir, botar a mão na cabeça de alguém, fazer lá uma unção e dizer, pronto, agora você é apóstolo. Isso aí não existe. Quem é qualquer coisa no ministério, no reino de Deus, tem que comprovar pelos sinais daquele ministério que você diz que você tem. Então Paulo era um homem que amava a pregação da palavra, mas aí Paulo ele se vê preso. Então o que Paulo faz? Ele fala, ok, então eu não posso pregar, eu não posso ensinar, eu não posso visitar a casa dos irmãos, não posso fazer culto nos lares, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Eu vou escrever. Pediu lá para alguém trazer um monte de papiro para ele, que é aquele material que vinha, né, da água, uma planta aquática, onde as escritas eram realizadas. Traga para mim os papiros, e traga para mim pena, tinta, e vou escrever. Já que eu não posso pregar, não posso ensinar, não posso fazer culto no lar, então vamos escrever. Paulo começou a escrever. E sabe o que ele escreveu? As cartas que você tem na sua Bíblia, no Novo Testamento, de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As chamadas cartas da prisão. As cartas da prisão. Então Paulo se torna mais um escritor do que um pregador, do que um mestre do Evangelho. Então quando a gente analisa essas experiências de Paulo, pode parecer para nós, aos olhos humanos, que Paulo fracassou. Que Paulo foi atendido pelo Senhor, mas que aquele pedido foi um fracasso. Porque ele foi como um homem, um prisioneiro, ele não tinha liberdade, ele não podia pregar, ele não podia visitar. Foi depois só de 4 anos e ficou 4 anos preso. A gente pode olhar para esses acontecimentos e olhar esse período da vida de Paulo como algo que, olha, os planos de Paulo saíram totalmente fora dos trilhos. Paulo fracassou. Mas, se a gente olhar atentamente com os olhos de Deus, a gente vai ver que Deus teve um propósito em cada acontecimento. Assim como na sua vida. Você olha para a tua vida, um período da tua vida, uma fase da tua vida, um acontecimento da tua vida, uma circunstância, ou quem sabe toda a sua vida. Você olha e fala assim, minha vida é um completo fracasso. A minha vida é só tristeza. Será mesmo? Será mesmo? Se você começar a olhar aquela circunstância, aquela fase, aquele acontecimento da tua vida, uma experiência que você teve que te causou muita dor, muito sofrimento. Você já experimentou tentar olhar aquilo com os olhos de Deus?
aquele momento, aquela situação, aquela experiência, o que veio depois. Se você começar a olhar com as lentes do Senhor, com os olhos de Deus, será que você não vai encontrar os pequenos milagres, as provisões, os recursos que Deus mandou? Às vezes eu vejo pessoas emocionalmente destruídas conversando comigo, e elas falam assim, mais ou menos assim, né? Não exatamente com essas palavras, mas elas dizem assim, que não há mais nada nelas que elas podem fazer, né? Que elas não têm mais esperança. Eu falei, mas como que você chegou aqui? Como que você chegou aqui? O que te trouxe aqui? Nesse lugar onde você está conversando comigo. Se você chegou aqui, é porque existe algo ainda em você, que está fazendo você reagir, que está fazendo você lutar contra essa situação. Existe uma força aí dentro de você, uma chama que ainda não se apagou. Você não desistiu, embora as palavras digam isso, mas a pessoa está ali porque na verdade ela não desistiu. E eu falo para ela, isso que está aí te trazendo aqui, isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor. Às vezes a situação é tão difícil que a gente não consegue olhar os pequenos milagres que Deus está operando na nossa vida. Então, quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente vai ver como que Deus agiu, teve um propósito em cada acontecimento. Porque como diz Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente pode fazer planos, e devemos fazer planos, mas a gente tem que colocá-los diante do Senhor. Provérbios fala isso, que a gente tem que orar ao Senhor, colocar os nossos planos nas mãos dEle para que Ele abençoe os nossos planos. E estarmos preparados para que Ele responda do jeito dEle. Então veja como Deus trabalhou os planos dEle nos próprios planos do apóstolo Paulo. E é isso que Deus faz com a gente. Deus, Ele trabalha o plano dEle dentro do teu plano, o sonho dEle dentro do seu sonho, a agenda dEle dentro da tua agenda. Primeiro, talvez, irmão, se Paulo não fosse prisioneiro por causa do Evangelho, nós não teríamos esses escritos tão preciosos que nós temos. Gente, olha a carta de Paulo aos Efésios. A importância para a nossa fé, a importância para o cristianismo. Tudo que Paulo fala na carta aos Efésios, sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a família de Deus, sobre os nossos relacionamentos humanos mais importantes. Na carta aos Efésios, Paulo, ele fala com uma profundidade espiritual de como Deus, Ele nos resgatou, como Ele nos salvou, como Ele perdoou os nossos pecados, como Ele nos colocou em Cristo nas regiões celestes e como nós estamos assentados com Deus lá. Como fomos salvos. E depois ele diz nessa mesma carta, como que esses que foram salvos devem viver. Na primeira carta, na primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, ele fala de como a gente chegou no céu e como vivemos espiritualmente lá. E na segunda parte ele diz como que nós vivemos com os nossos pés aqui. Quanta riqueza! E o que dizer da carta de Paulo aos Filipenses? Paulo está dentro de uma prisão. E ele transborda de alegria, porque ele estava passando algumas dificuldades. E aqueles irmãos da igreja filipense, da cidade de Filipos, levaram, não sabemos se era dinheiro, mantimento, roupa, comida, ou tudo isso junto. Então Paulo escreve para agradecer. A palavra-chave dessa carta é alegria. Alegrai-vos no Senhor. Paulo está aprisionado, mas ele está alegre, contente. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegrai-vos no Senhor. Paulo está preso, mas ele está transbordando de alegria e de gratidão. Quantas pessoas no lugar de Paulo estariam numa posição fetal, num quarto escuro, trancado, não querendo falar com ninguém, não querendo ver ninguém, não comendo, morrendo aos poucos, lamentando da vida, falando mal de Deus, revoltado com o Senhor. Afinal de contas, eu sou um servo de Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou aqui preso? Paulo não fez isso. Paulo não se entregou. Ele não podia pregar?
não podia visitar, não podia orar pelas pessoas, então eu vou escrever. É isso que a gente faz quando a gente se sente limitado por uma situação, quando a gente se sente impedido, fora do controle. Quando as coisas saem, os nossos planos saem dos trilhos do nosso planejamento. É isso que a gente faz, ok, eu não posso vir por aqui, mas eu vou por ali. Deus, faz-me ver as oportunidades que estão diante de mim. As coisas não saíram como eu planejei, como eu quis, como eu desejei, e nem como eu orei. Ok, Senhor, tá ok, beleza, mas então o que eu posso fazer de diferente? Quais são as oportunidades que estão diante de mim que eu não estou vendo? Paulo enxergou uma oportunidade, eu vou escrever. Eles estão impedindo de eu falar, mas eu posso escrever. Se eu posso escrever, é o que eu vou fazer. O que você pode fazer? Ao invés de ficar se lamentando daquilo que você não pode fazer, ou que você foi impedido de fazer por uma circunstância. Talvez uma doença no seu corpo. Talvez as leis humanas te impeçam de você, a lei mudou naquilo que você faz, pô, agora não posso fazer mais, agora eu tenho que fazer isso aqui diferente. Ou seu chefe, seu patrão, seu líder de ministério falou, não é isso que você vai fazer isso aqui, ó. Aí você ficou triste, obviamente, mas a gente tem que saber se recuperar, irmãos, das frustrações da vida. A gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que, com a força que Deus nos dá, se levantar depois de um baque, virar a página e seguir em frente. Foi o que Paulo fez. Carta de Paulo aos Colossenses, que vai numa linha muito parecida com o que ele escreveu aos Efésios. E o que dizer da carta de Paulo a Filemão? Filemão era da igreja de Colossos. E quando ele escreve Colossenses e Filemão, as duas cartas vão juntas, nas mãos de Tíquico e Onésimo. Onésimo era aquele escravo do Filemão, que havia roubado o seu senhor e fugiu. Provavelmente foi um roubo. E você sabe que naquela época, o senhor do escravo o escravo era uma propriedade do seu senhor. Então o senhor podia fazer o que quisesse, podia matar o sujeito, que não tinha problema nenhum. Porque era a lei romana, era assim que funcionava. E aí o Onésimo foge, vai para Roma, conhece quem? Paulo. Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo se arrepende, nasce de novo, se torna uma nova criatura. Aí o que Paulo faz? Escreve uma carta para Filemão. Um apelo ao amor e ao perdão. Eu costumo dar o título dessa carta de Paulo a Filemão, Encurralado pelo Amor. Porque Paulo encurrala o Filemão. E eu fico imaginando aquele dia em que Onésimo chegou com aquela carta, com aquele rolo. As cartas eram em rolos, né? E Onésimo então chegando lá com aquela cartinha, entregando para Filemão. Ou Tíquico entregando, né? E Onésimo meio atrás, meio ressabiado. E, irmãos, quanta riqueza, quanta profundidade, quantas lições, quantos aprendizados. Porque um homem decidiu não se entregar às circunstâncias. Ele decidiu compreender as oportunidades que estavam diante dele. Em segundo lugar, se Paulo não ficasse tanto tempo preso, vigiado por soldados romanos, ele não poderia ter pregado a toda aquela guarda pretoriana, aquela guarda, aquele grupo de soldados romanos, ajudando a espalhar o evangelho pelo Império Romano. Olha o que ele vai escrever aos Filipenses no capítulo 1. Não precisa abrir, apenas ouça. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, ora, que coisas que aconteceram? Julgamento injusto, aprisionamento, ele estar dentro de uma casa, aprisionado em Roma. Que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Olha só, ele podia dizer, as coisas que me aconteceram, eu sou um cara azarado mesmo, viu? Deu tudo errado na minha vida. Ele está dizendo, não, as coisas que me aconteceram, que me causaram dor, que me causaram sofrimento, eu estou conseguindo ver coisas boas nisso aqui. Eu estou conseguindo enxergar e entender que isso ajudou com que o progresso do Evangelho ocorresse. Olha o que ele vai dizer. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador romano e todas as pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Jesus.
Estou preso, mas eu vou pregar. Quem tá aí fora aí? Quem está no corredor? Jesus nos caras. Né? E aí um ia passando para o outro. E um ia passando para o outro. E aquela mensagem foi se espalhando. O que a gente pode aprender com Paulo aqui, irmãos? Sobre as oportunidades que Deus coloca diante da gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que ao invés de se lamentar, a gente tem que olhar com os olhos de Deus o que Deus está colocando diante da gente. Terceiro lugar, o aprisionamento de Paulo em Roma serviu de estímulo para muitos irmãos pregarem com coragem e ousadia o Evangelho de Jesus. Ele também escreveu assim aos Filipenses, no capítulo 1, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vamos prender o líder e os outros irão ficar intimidados. Aconteceu o contrário. Aprisionaram Paulo e os irmãos que estavam soltos. Aquilo mexeu com os brios dos irmãos, aquilo mexeu com o ânimo deles, e aquilo encorajou os irmãos. Paulo está preso, mas a gente está aqui fora, e nós vamos pregar o Evangelho. Com mais ousadia, com mais fervor, com mais desassombro. Vocês lembram quando prenderam o Bispo Macedo na década de 90? Quem lembra? Os mais antigos, crente dinossauro aí, levante a mão. Quem lembra? Eu também sou um dinossauro, pode levantar a mão. Eu tenho muitas reservas, irmãos, em relação à Igreja Universal, teologia, motivação, e isso aí não vem ao caso. Mas por que eu estou citando esse exemplo? Porque a maior burrice, e a Globo estava por trás daquele aprisionamento, né? A maior burrice daqueles que queriam atingir a Igreja Universal, que se achavam que iam intimidar a igreja, prendendo o seu líder, foi uma burrice que eles cometeram. E ainda filmaram o Bispo Macedo dentro da cadeia, sentadinho numa cadeira, lendo a sua Bíblia. O povo da Universal ficou tudo doido, maluco. Eles ficaram mais unidos, ficaram mais fortes. Prendeu o líder, o povo fica mais estimulado a fazer aquilo que eles entendem que é o propósito de Deus na vida deles. Foi o que aconteceu com Paulo, gente. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E para concluir, Paulo pôde compreender que ele não era simplesmente um prisioneiro de homens, um prisioneiro do Império Romano, mas como ele mesmo escreveu em Efésios 3:1, ele era um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor daqueles a quem ele pregou o Evangelho da salvação. Então, queridos, o aprendizado que fica para a gente é que Deus, por sua graça, amor e poder, Ele nos abençoa de formas e usa circunstâncias que nós jamais podemos imaginar. O que você está pedindo para Deus? Que você orou, que você planejou, que você sonhou, mas está tudo saindo diferente. Aí você fala, poxa, mas eu até li o livro lá do Poyang Shu, que fala da oração específica. Né? É verdade, você pode orar, não tem problema nenhum, vai lá, irmão. Eu quero uma casa em tal bairro, com tantos quartos, né? Eu até falava com meu irmão hoje lá em Mogi, que ela falou assim, pastor, eu fiz uma oração específica para Deus, que eu não queria o banheiro da minha suíte virado para o quarto, eu queria uma suíte virado para o outro lado, e Deus me deu daquele jeito que eu pedi, e Deus dá mesmo, Deus pode fazer. Deus pode fazer, gente, infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Então você pode orar, eu quero um carro, ano tal, quilometragem tal, da cor tal, motor tal, e aí você pode orar especificamente. Não tem problema nenhum. Ore, seja específico, se você sabe o que você quer. Mas não significa que Deus vai fazer do jeito que você pediu. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque Deus, gente, ou a gente enxerga nosso Deus, Jesus, como Senhor da nossa vida, ou a gente vai começar a achar que Deus é o nosso servo, que Deus é um estraga-prazer. Tem crente que tem até medo de orar, Senhor, faça-se a tua vontade, porque vai que Deus faz a vontade dele, e a vontade dele é diferente da minha, e eu estou querendo tanto isso, Senhor, se a sua vontade for diferente,
Irmãos, cristãos que têm esses sentimentos e pensamento não cresceram ainda. Não cresceram no Senhor, são crianças espirituais. Você não tem que ter medo da vontade de Deus, você tem que desejá-la. Você tem que buscá-la, compreendê-la, entendê-la o máximo que você puder. Não tenha medo que Deus coloque os planos dele dentro dos seus planos, a agenda dele dentro da sua agenda, o roteiro dele dentro do seu roteiro. Porque é assim que Deus faz muitas vezes. Os caminhos dele são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos, os pensamentos dele são melhores e maiores do que os nossos. Vamos lembrar de alguns acontecimentos da Bíblia. Você lembra quando o faraó havia determinado que todos os meninos hebreus ao nascer deveriam ser mortos? Aí nasceu o menino Moisés. E aí a mãe do Moisés guardou aquele menino até quando pôde. Aí, sabe como que é choro de bebê, né? Ele começa, os pulmões começam a ganhar força. Aí ela pensou, não posso mais esconder esse menino, o que eu vou fazer? Aí ela teve uma ideia, vou colocar ele num cesto, vou vedar ele com piche e vou entregar para o rio Nilo, vou entregar para Deus. No desespero de uma mãe que não queria ver seu filho morto. E ela fez isso. E aí olha que coisa, irmãos, tremenda. A providência de Deus. Quem que achou Moisés? O Moisésinho? A filha do cara que queria matar ele. A filha do faraó se apaixonou pelo menino, aquele menino graúdo. Devia ser muito graúdo, Moisésinho. Se apaixonou pelo menino. Vou criar esse menino. A irmã do Moisés, a Miriam, já era uma mocinha, ficou só de longe, olhando de butuca assim. Ô menina, você conhece a mãe desse menino? Conheço. Então leva esse menino de volta para a mãe dele. Fala para ela amamentar ele para mim e ainda vou pagar salário. Gente, Deus não é tremendo? Qual era o plano? Qual era o plano da mãe de Moisés? Entregar ele nas mãos de Deus. O que vai acontecer? Olha o que Deus fez, gente. Olha o que Deus fez. Vamos lembrar também da Noemi. A Noemi era uma mulher judia que foi morar lá entre os moabitas. E ela tinha 2 filhos, um marido e 2 noras. Aí, os homens da família todos morrem. Seus 2 filhos, o marido. E uma das suas noras disse para ela, eu não vou te deixar, eu vou ir com a senhora para a sua terra. Porque quando os homens da família morreram, a Noemi decidiu, vou voltar para a Judéia, vou voltar para a minha cultura, para a minha família, para a minha nação. E a Ruth, uma das suas noras, disse, eu vou com a senhora. E a Noemi disse, não, você não vai comigo. A sua família é daqui, sua terra é daqui, sua cultura, sua língua, lá você vai ter dificuldade de adaptação, fica por aqui mesmo. Mas aí a Ruth, ela insistiu. E daí sai aquela declaração célebre, né, que aparece em tantas cerimônias de casamento. O teu Deus será o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Os teus valores, teus princípios, a tua crença, a tua fé, tudo que é teu será meu também. E aí a Noemi aceita, tá bom, já que você quer, então vamos embora. Aí chegaram lá, na região da Palestina, aí a Ruth conheceu um rapaz chamado Boaz. Boaz e Ruth, um olhou para o outro, rolou aquela química, sabe? Aquela mesma química que rolou com teu marido, com a tua esposa. Um olhou para o outro, sorrisinho daqui, sorrisinho dali, aquela conversinha. Aí os 2 se casam. Essa história está lá no livro de Ruth. E sabe por que essa história foi contada, gente? Essa história foi contada só para dizer que Ruth, que era uma mulher moabita, que se casou com um judeu chamado Boaz, esse casal eram os bisavós do rei Davi. Olha que coisa tremenda, gente. Uma mulher que não fazia parte da linhagem de Abraão, vai para a Judéia, se casa com um judeu e entra para a genealogia de Jesus. Aí você fala para mim, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque se Jesus não tivesse vindo, você não estaria aqui. Gente, olha a providência divina. Qual era o plano de Noemi? Voltar sozinha. Aí Ruth vai com ela. E daí
os bisavós do grande rei Davi, da qual Jesus descende, o nosso Salvador. Vamos lembrar da história de Esther. O povo judeu estava lá no cativeiro da Pérsia, eles não tinham voltado ainda. O povo judeu estava lá no cativeiro, agora eram os persas que governavam lá. E o rei daquele império poderoso, o Artaxerxes, teve um quebra-pau com a mulher dele, e aí divorciou, mandou a mulher embora. Aí ele quis casar de novo. Como ele era o rei, ele teve uma ideia: vou fazer um concurso de beleza. E aí mandou chamar as moças mais bonitas de todo o império. Juntaram as moças mais bonitas de todas as nações que os persas governavam. Dentre essas moças, lá estava a Esther, a judia Esther, a sobrinha do judeu Mardoqueu. E de todas as mulheres, o rei escolheu a Esther. Ele ficou apaixonado, casou com ela, ela se tornou rainha. E aí, depois disso, surge o vilão da história chamado Amã, e aquele homem perverso, ele decide no coração dele matar todos os judeus, todos eles. E aí entra a Esther na história, porque a Esther, ela trabalha em favor do seu povo. E por causa da intervenção da Esther, o povo judeu foi salvo. Você sabia que no livro de Esther, o nome de Deus não aparece em nenhum versículo? Você sabia disso? O nome de Deus, nenhum nome de Deus aparece no livro de Esther. Os vários nomes em hebraicos, nenhum deles aparece. Mas a providência dele está o tempo todo trabalhando na história de Esther. O tempo todo. A Esther, coitadinha, era ali, uma exilada. Ela podia imaginar que ela se tornaria rainha, e a peça central que iria trazer livramento para todo um povo, do qual viria Jesus, o nosso Salvador. E o que dizer de Ana, casada com Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. A Penina parecia um coelho, aquela mulher, dava filho a rodo para o Eucana. E naquela época, gente, a coisa mais importante para uma mulher, hoje fala do empoderamento feminino, hoje fala da mulher empreendedora, aquela coisa toda, né, mulher que trabalha, mas a mulher sempre trabalhou, gente. Olha lá Provérbios 31. Provérbios 30 ou 31, vê lá está a mulher empoderada lá. A mulher sempre foi empoderada, só que vocês não sabem disso, gente. Olha o trabalho que a serpente teve para convencer a Eva a comer o fruto. Ficou ali, ou no ouvido dela, quem sabe dias: não, a fruta é boa, ela é gostosa, ela é bonita, ela dá conhecimento, vocês vão ficar igual a Deus. A serpente suou para convencer a Eva. Aí a Eva chega para Adão, falou: Adão, come. Ele foi e comeu. Não só fala nada. Aí, o empoderamento feminino. Gente, o negócio é sério, viu? Onde que eu estava mesmo? O que eu estava falando? Lembrei. Eu estava falando da Ana. E todas as vezes que eles saíam da sua cidade para ir para o templo, adorar o Senhor, a família, né? O Eucana com as suas mulheres, Ana e Penina. A Penina com aquele monte de criança, né, em volta. Vamos lá, criançada, vamos lá. E diz que a Penina ficava importunando a Ana: olha, eu tenho filhos, você não tem. Eu tenho 5, 6, você não tem nenhum. Você é oca, olha só eu aqui. Mais um, vamos mais um. Você imagina, gente, vocês são mulheres, vocês sabem que vocês são competitivas, né? Gente, esse negócio entre mulheres é um negócio sério. Ainda mais quando tem 2 mulheres do mesmo marido. Olha a loucura que é esse negócio, gente. Aquilo foi tornando a Ana uma mulher amargurada, triste, depressiva, mas ainda crente. Aí ela foi para o altar, numa dessas viagens para o templo, que eles faziam todo ano. Chegou lá no tabernáculo, que não estava em Jerusalém ainda, acho que estava em Siló, se eu não estou enganado. A Ana se pôs a chorar, uma oração de um coração tão triste, que quando o sacerdote Eli ouviu aquela oração, achou que ela estava bêbada. Ei, mulher, às 9 horas da manhã você já bêbada? E ela disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu quero ter um filho. E aí
o sumo sacerdote abençoou ela e disse que ela foi para casa, ela e Eucana namoraram e ela engravidou. O que ela pediu para Deus? Ela pediu um filho. Ana pediu um filho e Deus deu um filho para Ana. Mas o que Deus deu para Israel? Ana pediu um filho e Deus deu um filho para ela. Mas para Israel, Deus deu um profeta, Deus deu um juiz, Deus deu um sacerdote, que era Samuel. Às vezes você está pedindo algo para Deus, que você nem imagina como aquilo vai abençoar, não só a tua vida, que vai trazer alegria não só para a tua vida, mas para a vida de tanta gente. Pode ser para uma igreja inteira, pode ser para uma cidade, pode ser para uma nação ou para as nações. E talvez, o que você está pedindo, talvez você nem vai ver o que vai acontecer nas futuras gerações. Senhor, eu quero um filho. E Deus deu um filho para Ana. Mas para Israel, Deus deu um profeta, um juiz e um sacerdote. Um homem de Deus, que tudo que ele falou da parte de Deus, nenhuma palavra caiu por terra. E quando Samuel morreu, o povo de Israel amava tanto aquele homem, que eles ficaram enlutados por um mês, lamentando a morte de Samuel. Uma das figuras mais importantes em toda a história de Israel. Samuel ungiu 2 reis, Saul e Davi. Um homem de uma índole, de um caráter irrepreensível. Porque uma mulher orou e ela creu que Deus daria um filho, e Deus fez muito mais. Portanto, queridos, quando você pedir algo a Deus em oração, considere que para tudo há um tempo certo, um propósito que vai além daquilo que você imagina. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você está pedindo algo para Deus? Você planejou, você orou, você fez os cálculos, você colocou na agenda, você fez tudo bonitinho. Você colocou diante do Senhor, você está orando, você está obedecendo a Deus, você está dizimando, ofertando, santificando a tua vida. Você está vivendo para o Senhor. E você está confiando no Senhor, mas não está saindo do jeito que você pediu. Ou não saiu. Ou quem sabe você já até teve uma perda. Não sei, se na área familiar, se na área financeira, profissional, se no ministério, né? Às vezes a pessoa está na igreja e fala: poxa, mas eu não sou reconhecido. Ah, eu queria ser mais reconhecido na igreja. Já falei isso aqui, né? Você quer reconhecimento, irmão? Aqui não é VML não, para você ser reconhecido. O problema não é você ser reconhecido, o problema é você mudar teu coração. Porque enquanto você estiver aí clamando por reconhecimento das pessoas, Deus não pode te usar como Ele quer. Você tem que ter um coração de servo. Tua preocupação tem que ser outra. Então, meus irmãos, eu quero pedir para que nós fechemos os nossos olhos, curvemos a nossa cabeça. Paulo, ele queria ir para Roma, quando escreveu aquela carta na casa de Gaio, livre, um homem livre. Ele queria ir naquele momento, o mais rápido possível. Ele foi para Roma, mas de um jeito, num tempo completamente diferente daquilo que ele imaginou. Em cada acontecimento da sua ida para Roma e na sua estadia, em cada um daqueles acontecimentos, Deus tinha um propósito. Olhando com as lentes de Deus, nós descobrimos que Deus tinha um propósito em cada acontecimento que saiu diferente daquilo que Paulo planejou. Porque Deus tinha algo maior e melhor para Paulo. E quem sabe você planejou algo e você orou por aquilo, você colocou nas mãos do Senhor. Mas as coisas saíram ou estão saindo de um jeito diferente. O que você tem que entender? Que às vezes, irmãos, a nossa vida, ou um plano que nós temos, um desejo, uma realização nossa, você coloca aquilo diante de Deus, né? Aí você fala: ó Deus, olha, é isso aqui, ó, o plano é esse aqui. Aí Deus fala assim: tá bom, beleza. Vamos colocar esse seu plano aqui de lado um pouquinho, eu vou dar um quebra-cabeça para você. Aí Deus fala assim: eu vou te dar um quebra-cabeça. Eu não vou dizer não para o teu plano, mas eu vou te dar um quebra-cabeça.
Aí você fala, quebra-cabeça, Senhor? É um quebra-cabeça. Vamos deixar esse roteiro aqui de lado que você planejou. Vamos deixar esse roteiro aqui de lado, essa agenda aqui. Toma esse quebra-cabeça. Aí você não entende direito. Aí você começa a montar o quebra-cabeça, aquela dificuldade. Deus, um quebra-cabeça? É um quebra-cabeça. Aí Deus vai, e cada peça daquele quebra-cabeça é Deus que está dando para você. Você não entende, você só vai entender quando aquele quadro estiver pronto. Aí você vai entender, já entendi. Agora eu consigo ver o todo. E por que Deus me trouxe aqui, onde eu pedi, e por que Deus me levou por caminhos diferentes, por rotas diferentes, por experiências diferentes, num tempo diferente que eu pedi. Agora não confunda uma peça do quebra-cabeça de Deus com o teu pecado, com decisões erradas que você toma, porque Deus, Ele não compactua com o pecado. Porque às vezes você coloca um plano diante de Deus, Deus fala, ok, vou te abençoar. Aí você vai lá e faz o que Deus condena, que desagrada o Senhor. Aí você começa a atrasar as bênçãos de Deus. Isso não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, isso é uma decisão tua. Você tem que pedir perdão, se consertar, mudar a tua vida. A gente não pode confundir decisões erradas que tomamos pela dureza do nosso coração com a direção que Deus dá para a gente. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente confunde com a vontade de Deus. E aí culpa a Deus porque não conseguimos aquilo lá. Então entenda o que eu estou falando. Você planejou algo, você desejou algo, você orou por algo e Deus deu ok para você. Mas Deus, na sua soberana vontade, Ele quis te levar por caminhos diferentes, por rotas diferentes, num tempo diferente. Porque os caminhos dele são melhores do que os seus, do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E quem sabe você está só no começo desse quebra-cabeça. Quem sabe no meio dele, ou no final, não sei. Ou quem sabe você nem virou as peças ainda. E você está confuso. Deus, mas eu orei tanto, eu pedi tanto, Senhor. O que está acontecendo, meu Deus? Queria que você ficasse em pé. E se você se encontra nessa situação, porque quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginou, o que nasce no nosso coração? A frustração, não é mesmo? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente sonhou, a gente fica frustrado. E a frustração traz o quê? Tristeza. E se a gente não sabe lidar com isso, a tristeza pode virar mágoa, rancor, mau humor, falta de fé. Então, se você tem colocado algo diante do Senhor, e as coisas não estão saindo do jeito que você orou, pode ser no teu relacionamento, no teu namoro, noivado, casamento, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, seu negócio, um empreendimento teu. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Na minha vida pessoal, eu também tenho vivido algo assim. Algo que eu planejei, não saiu do jeito que eu queria, mas eu estou pedindo para Deus, para Ele me mostrar qual é a oportunidade que eu tenho diante daquilo que eu planejei e saiu do meu controle. Eu não vou colocar um ponto final, não, irmãos. Não vou, de jeito nenhum. Porque eu sei que naquilo que eu não estou vendo, há uma oportunidade e Deus vai me mostrar qual é. Então, eu quero chamar você aqui para orar comigo, porque eu vou me incluir também nessa oração. Quem quer vir orar comigo aqui? Mas venha logo, porque eu não vou demorar no apelo, tá bom? Porque você está frustrado, você está chateado, você está triste, você não está conseguindo dormir direito, você está fazendo perguntas para Deus. Quem sabe você está ferindo pessoas que não tem nada a ver com o teu problema. Você está sendo duro com as pessoas, rude, talvez mal educado, mal educada. As pessoas não têm nada a ver com o teu problema. Entrega para Deus, confia no Senhor. Quem sabe você está chorando, você está com dúvidas, você está entrando em parafuso. Essa mensagem é um chamado para você confiar no teu Pai. Confia no teu Pai. Você lembra quando
talvez você tenha filhos pequenos, né? Ou se seus filhos já cresceram. Lembro quando a gente viajava com a Andressa pequena. Uma vez a gente fez uma viagem para Curitiba, 400 quilômetros para Curitiba. Ela era pequenininha, devia ter uns 5 anos, 6 anos. E aí nós saímos de casa, andamos 2, 4 quadras em Suzano, e a Andressa perguntou: já chegamos, pai? Já chegamos? Falei: não, minha filha. E foi assim a viagem toda. Já chegamos, pai? Não, ainda não chegamos. Porque a gente é assim com Deus. A gente está no carro do nosso pai, a gente não sabe qual é o trajeto, a gente não conhece o caminho. A gente sabe que o nosso pai está nos conduzindo, mas a gente fica ansioso. A gente: pai, já chegou, pai? Ainda não, meu filho. Ainda não, minha filha. Deus pode dizer: está longe, está perto. Ou Deus não quer nem falar para você não ficar ansioso. Espera aí, dorme aí. Descansa aí atrás. Nós vamos orar ao Senhor, amém? E eu também quero fazer mais um apelo a você que está aqui nessa noite. Você não entregou a tua vida para Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Você quer tornar Jesus o Senhor da tua vida? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Ele vai mudar a tua história, a tua vida, o teu coração. Ele vai te dar um novo coração. Ele vai mudar a tua história. Ele vai perdoar os teus pecados. Vem aqui à frente, nós vamos orar, amém? Feche os teus olhos, abre o teu coração. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs. Eu vejo aqui, Senhor, mulheres, homens, jovens, adultos, famílias, casais, que estão colocando diante do Senhor pedidos que fizeram a Ti, Pai, planos, desejos, situações conflitantes, sonhos do coração. Pai, que as coisas não estão saindo do jeito que nós pedimos ao Senhor, do jeito que planejamos, sonhamos. E isso, Pai, tem causado no nosso coração frustração, ansiedade. Às vezes, Pai, a gente sente raiva, porque a gente quer uma resposta. Alguns têm perdido sono, alguns têm tido os seus relacionamentos prejudicados. Alguns têm, quem sabe, Senhor, desconfiado do Senhor, do seu amor, do seu cuidado paterno que o Senhor tem para conosco. A gente não quer mais, Pai, sermos influenciados por esses sentimentos humanos que não procedem do Senhor. A gente quer, meu Deus, ainda que a gente não tenha as respostas agora, a gente está aqui porque a gente quer confiar no Senhor. A gente quer confiar de que o Senhor está montando um quebra-cabeça, e que quando o Senhor nos entrega uma peça desse quebra-cabeça do Senhor, o Senhor sabe que nós podemos achar o lugar dela. Porque o Senhor não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Pai, nos fortalece na Tua presença, nos fortalece pela Tua palavra, que o nosso coração seja pleno de fé, Senhor, nas promessas da Tua palavra, Senhor. Senhor, toma em Tuas mãos o nosso coração, os nossos pensamentos. Queremos dizer agora nesse momento, Pai, que entregamos a Ti os nossos planos, como diz a Tua palavra. Queremos dizer ao Senhor, queremos entregar a Ti os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas agendas, os nossos planejamentos. Queremos entregar tudo em Tuas mãos e dizer para Ti, Pai, com toda a confiança do nosso coração, que o Senhor pode sim colocar os Teus planos dentro dos nossos planos. O Senhor pode sim colocar a Tua agenda dentro da nossa agenda, o Teu planejamento dentro do nosso planejamento. O Senhor pode sim, Senhor, colocar os Teus sonhos dentro dos nossos sonhos. O Senhor pode mudar o tempo, o Senhor pode mudar o caminho, o Senhor pode mudar a trajetória, o Senhor pode tudo, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, Senhor. Nós queremos confiar em Ti, é por isso que estamos aqui, para declarar a nossa confiança no Senhor e entregar a Ti as nossas tristezas, as nossas ansiedades, como diz a Tua palavra, que devemos entregar ao Senhor em oração, em clamor, com
com o coração cheio de gratidão, entregar a Ti toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, queremos entregar ao Senhor, porque nós confiamos em Ti, Pai, nós confiamos no Senhor. Estenda suas mãos a Deus, meu irmão e minha irmã, e diga para Deus que você entrega a Ele tudo que você tem, tudo que você é. Diga para o Pai que você confia nos cuidados dEle, ainda que você não entenda o que está acontecendo, mas diga para Deus: Senhor, eu confio em Ti, eu quero confiar no Senhor. Ainda aqui na frente vamos adorar ao Senhor.